Bom dia, pessoal. Vamos de BTC na manhã dessa quarta-feira, 31 de janeiro. Agora na Espanha são meio-dia e 2, no Brasil 8 e 2 da manhã. Gente, a BTC, eu tô no gráfico de 4 horas ancorado pela banda de VWAP semanal. Vocês vejam que depois que a gente estressou a penúltima upper, a BTC veio estressar a penúltima lower. E por que isso acontece? Justamente porque existe uma relação de inversão de forças. Para toda ação tem meio que uma ação igual e inversa. Então a gente estressou a upper, é normal a gente trabalhar dentro da banda. Agora, a nossa resistência mais imediata é a própria VWAP semanal, que está lá em 23.400, é para lá que a gente vai. Como a gente está tentando superar nesse momento aqui o patamar de virada da VWAP, que é essa linha magenta aqui, ó. Então a gente vai ficar aprisionado um tempo nessa linha magenta, nesse patamar de 22.800, para depois explodir em direção a 23.400. Aqui vai formar um pullback para depois voltar a estressar as uppers da banda de VWAP semanal, indo em direção ao nosso alvo da nossa onda 3, que está lá em 25 mil dólares. Vocês vejam que mesmo com a violência dessa agulhada, a gente não incursionou para dentro do canal de Keltner. Vejam que ontem a gente formou um doji vendedor que agulhou para a linha superior, mas não incursionou para dentro do canal de Keltner. E hoje o nosso candle vendedor está com um fundo ascendente em relação ao fundo de ontem, então é bem provável que isso aqui evolua para uma sequência de fundos ascendentes, topos descendentes e exploda em direção a 25 mil dólares. Ali em 25 mil dólares a gente deve corrigir de 25 para esse patamar atual, para formar a onda 4, para depois explodir em direção a 30 mil. No intraday, a BTC está didática, bate na lower, volta para VWAP, bate na upper, volta para VWAP, bate na lower, volta para VWAP. Tá digno de um livro de análise técnica. Na seara fática, a tecnologia blockchain vai reforçar a responsabilidade social de corporações empresariais, principalmente no que toca ao rastreamento das cadeias de suprimento. Ou seja, vai ser muito fácil, através da tecnologia blockchain, saber se uma mesa que você comprou tem origem em madeira ilegal, de áreas preservadas, enfim. A tecnologia blockchain vai colocar a responsabilidade social das corporações empresariais num outro patamar. E Hong Kong exigirá licenciamento para a emissão de stablecoins a partir de startups sediadas ali na ilha. Enfim, é o novo normal. Agora, jurisdições mundo afora passam a exigir licenciamento para operar no mundo cripto. E Solana pode ser a maior oportunidade deste ciclo, igualando a oportunidade que a ETH ofertou em 2017, 2018. Segundo esse analista, Chris Burniske, fundador da Placeholder Venture Capital, ele afirma que todos os elementos em termos de expansão da cadeia se confundem e coincidem com os elementos que levaram a ETH para esse patamar. E é isso que deve, segundo ele, acontecer com a Solana. Por isso que eu analiso diuturnamente aqui a Sol, o gás do ecossistema Solana, justamente porque, na minha leitura, é outra besta enjaulada que vai explodir nessa pernada de alta da BTC, que vai fazer a BTC transpassar 100 mil dólares. E o FMI agora vê crescimento global para 2023 num patamar de 2,9%, 0,2% acima da última previsão publicada em outubro. E eles também veem a inflação além do pico, ou seja, a inflação será o novo normal, como eu venho falando aqui no canal. E os financiadores da fiança de Sam Bankman-Fried, as pessoas que ajudaram o infame fundador da FTX, o Sam Bankman-Fried, serão identificados e publicados em breve. O juiz suspendeu o despacho que acabou por impor sigilo sobre essa informação, mas agora parece que ele não vê problema em divulgar as pessoas que financiaram os 250 milhões de dólares de fiança em favor de Sam Bankman-Fried. E Antony Blinken, o secretário de Estado norte-americano,
foi para Israel em meio ao agravamento das tensões entre israelenses e palestinos. Houve um ataque onde 6 civis morreram em frente a uma sinagoga, em pleno Shabá. Enfim, e agora o secretário de Estado norte-americano tá lá para tentar apaziguar as tensões. Enfim, gente, o mundo tá num cenário de incerteza. Na nossa banda de VWAP semanal aqui no gráfico de 4 horas, a gente segue rumando para o patamar da própria VWAP semanal, que está lá em 23.400. A gente vai ficar um pouco pesadinho nesse patamar de 22.800, porque a gente está transpassando essa linha magenta, que é o patamar de virada da semana passada para essa semana. Então aqui também tem uma força gravitacional relativa. Mas vocês vejam que a gente foi estressar a penúltima lower, logo depois de ter estressado a penúltima upper. Ou seja, existe uma proporcionalidade aqui na análise técnica. Daqui a pouco eu volto com ADA XRP, Shiba Inu, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.